E aí, pessoal, tudo certo? Vamos analisar os jogos de quinta-feira, 15 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista estava o Beck Inter de Milão contra o Viktoria Pilsen e bateu. A Inter venceu a partida por 2-0, abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 70 minutos marcou o segundo gol. Também estava na lista o Beck Porto contra o Clube Bruges e não bateu. Jogando em casa, a equipe do Porto foi goleada. A equipe do Bruges abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, marcou dois gols aos 47 e aos 52, e aos 89 fechou a goleada. Também estava na lista e não bateu o Lei Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid. A equipe do Bayer Leverkusen abriu o placar aos 84 minutos e aos 87 fez o 2-0. E aqui é o maior problema das pessoas que fazem a aposta no resultado final, passa a maior parte do jogo no lucro e nos minutos finais acaba perdendo tudo. E para fechar a lista de terça-feira estava o Beck Olympique Marseille contra o Eintracht Frankfurt e não bateu. A equipe do Frankfurt abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo e venceu a partida por 1-0. A equipe do Olympique de Marseille é uma das equipes que a gente mais acerta as entradas, mas dessa vez acabou derrotada em casa. Então a lista de terça-feira ficou aí com apenas um acerto e três erros, uma lista bem ruim e quase colocou a planilha novamente no vermelho. O link da planilha vai estar na descrição do vídeo, vocês podem estar acompanhando em tempo real. Vamos agora para os jogos desta quinta-feira. É uma quinta-feira com bastante jogos, Copa do Brasil, Europa League, Europa Conference League, mas eu vou estar pegando aqui apenas alguns jogos. Pela Copa do Brasil, Corinthians contra o Fluminense. Eu vou deixar esse jogo fora da lista, aqui eu vou me limitar apenas a assistir e torcer para o Timão chegar à final, mas pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. Europa League, Mônaco contra o Ferencváros. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Mônaco nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, uma derrota e um empate. Venceu os últimos 3 jogos. E a equipe do Ferencváros venceu os últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Mônaco jogando em casa com uma odd média de 1,42. Eu vou colocar na lista o Beck Mônaco. Olympiacos da Grécia contra o Freiburg. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. A equipe do Olympiacos nos últimos 5 jogos são 3 empates, uma vitória e uma derrota. Estreou com derrota, perdeu para o Nantes. E a equipe do Freiburg nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Tem um confronto entre eles, vitória do Freiburg por 4-2. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Olympiacos em casa. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Freiburg fora de casa nos últimos 5 jogos são 2 empates e 3 vitórias. Vamos ver as odds. A equipe do Olympiacos com uma odd média de 2,90 e a equipe do Freiburg com uma odd média de 2,45. Aqui eu vou colocar na lista o Lei Olympiacos. Vamos agora para o jogo do Bodo Glimt contra o Zurich. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Bodo Glimt nos últimos 5 jogos tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. E a equipe do Zurich nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e uma vitória. Jogando em casa, a equipe do Bodo Glimt nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a equipe do Zurich fora de casa nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vamos ver o que tem de odds. A equipe do Bodo Glimt com uma odd média de 1,58. Eu vou colocar na lista o Beck Bodo. Vamos agora para a Europa Conference League. Istambul Basaksehir contra a Fiorentina. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Basaksehir venceu os últimos 5 jogos. E a equipe da Fiorentina nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Basaksehir em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. E a equipe da Fiorentina fora de casa nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Istambul Basaksehir com uma odd média de 2,70 e a equipe da Fiorentina jogando fora de casa é favorito com uma odd média de 2,60. Aqui eu vou colocar na lista o Lei Fiorentina.
Hapoel Beersheva do Israel contra o Villarreal. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Hapoel nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E a equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Hapoel venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Villarreal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Villarreal jogando fora de casa com uma odd média de 1,56. Eu vou colocar na lista esse back Villarreal. Silkeborg da Dinamarca contra o West Ham. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Silkeborg nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do West Ham nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Silkeborg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do West Ham jogando fora de casa com uma odd média de 1,50. Eu vou colocar na lista o back West Ham. Para o pré-live foram os jogos mais interessantes que eu achei. Tem muitas equipes aí com odds muito baixas, são jogos mais para o ao vivo. Então a lista ficou aí com back Mônaco, back Bodø/Glimt, back Villarreal, back West Ham, lei Olympiacos e lei Fiorentina. Se vocês concordam comigo, deixa nos comentários. Se não concorda, deixa também nos comentários. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike, não tem problema. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.